Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2026 e nesse trimestre nós iremos estudar o livro dos Juízes, fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia, lições espirituais no livro de Juízes. O comentarista desta lição é o pastor Valmir Nascimento, que é conhecido por ser um bom comentarista de escola bíblica, especialmente para jovens, com muita profundidade e uma linguagem muito acessível. Então, nós estamos iniciando mais uma jornada maravilhosa e eu conto com todos os nossos inscritos aqui no canal do EBD em Foco e também os nossos assinantes da plataforma do EBD em Foco. Mais uma jornada para aprendermos da palavra de Deus. Estaremos estudando, como eu já disse, nesse trimestre o livro dos Juízes. E a lição de hoje é a lição de número 1, a primeira lição. E o tema da lição é o livro de Juízes, quando cada um fazia o que parecia certo. Esta é a frase mais marcante, talvez, do livro de Juízes, porque ela representa a realidade do que era a nação, do que a nação vivia. Não havia líderes em Israel e cada um fazia o que bem queria. E isso instaurou o caos na nação. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, levantava os juízes que julgavam o povo e também os livravam da opressão de seus inimigos. Então, vamos nesta jornada por mais 3 meses, trabalhando o livro de Juízes e sendo edificado por ele. Lembrando, meus irmãos, que você pode ser um assinante do EBD em Foco. Seja um assinante do EBD em Foco e tenha slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados. E mais, os slides produzidos pelo EBD em Foco são editáveis, o que facilita a vida do professor. O professor pode pegar o slide e fazer a mudança que desejar para melhor atender a sua aula. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Nós temos também o aplicativo do EBD em Foco, você pode acessá-lo a partir da sua Play Store, procure lá por EBD em Foco, instale o nosso aplicativo no seu smartphone e tenha acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal se encontra em Juízes 17:6, que diz: Naqueles dias não havia reis em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Esta é, talvez, a frase mais marcante do livro de Juízes, porque ela representa a realidade do que o povo vivia. E uma coisa que é importante é que o fato do povo não ter líderes é que eles estavam em confusão, em desordem. Por isso, muitos crentes hoje em dia não gostam de se submeter à liderança de seus pastores, seus líderes, seus professores, achando que isso é arcaico, que não precisa, mas é um ledo engano. Todos nós precisamos de liderança e isso não é novo. Há muito tempo isso é provado. Quando um povo vive sem liderança, eles vivem em caos. E a época dos juízes, Israel é um exemplo claro e clássico disso. O povo vivia sem líderes e cada um fazia o que bem parecia direito aos seus olhos. E com isso, o caos se instaurou e este período dos juízes ficou conhecido como o período de maior obscuridade, o famoso período das trevas de Israel. Se a Idade Média, na modernidade, ficou conhecida como a Idade das Trevas por causa da opressão romana e a opressão da Igreja Romana, o período dos juízes ficou conhecido como a Idade das Trevas dos judeus, dos israelitas, por causa da ausência de lideranças e o caos que se instaurou por causa da ausência de lideranças e lideranças tementes a Deus. Resumo da lição: Deus cumpre seus propósitos por meio de instrumentos humanos, escolhidos e capacitados
por ele, apesar da fraqueza do homem. Apesar desse momento de obscuridade, né, o período de trevas, onde não havia líderes regulares, mas Deus levantava juízes, usava esses juízes, né, que essa palavra juiz, a gente vai ver até mais na frente, não tem a mesma conotação que hoje, como alguém que julga em um tribunal, mas ele era muito mais um líder, que fazia algum tipo de julgamento, mas ele era no geral um líder, que Deus levantava no momento de crise para poder julgar o povo em certo sentido, mas principalmente para libertar o povo dos seus algozes. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Josué capítulo 24, verso 26 até o 30, e Juízes capítulo 1, capítulo 17, verso 6. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas durante todo esse trimestre nós estaremos estudando tanto o livro de Josué como o livro dos Juízes, que é o foco do nosso estudo em todo esse trimestre. Nossa introdução. Neste trimestre, estudaremos o livro de Juízes, que retrata um período marcante na história do povo hebreu, logo após o início da conquista da Terra Prometida. O povo havia peregrinado pelo deserto, Moisés havia morrido, Josué havia tomado posse da liderança, agora Josué morre e o povo então começa a viver o período mais obscuro da sua história. Sem uma liderança centralizada e cercado por povos pagãos, Israel enfrentou grandes desafios para preservar sua identidade, sobrevivência e fidelidade ao Senhor. Diante desse cenário de crise espirituais e morais, Deus levantou líderes capacitados pelo Espírito do Senhor, denominados juízes, para libertar o povo da opressão e conclamá-lo ao arrependimento e obediência. O cenário era um cenário caótico, como nós vemos no texto bíblico que nós lemos, onde diz: não havia líderes em Israel e o povo, por causa disso, fazia o que bem queria. E isso trouxe caos. O cenário era um cenário de crise social, crise política, crise espiritual, crise moral, mas Deus levantava líderes. Eles eram líderes e Deus levantava nos momentos de crise, capacitava eles pelo Espírito Santo para que eles fizessem uma obra que Deus havia determinado. Na primeira lição, teremos um panorama geral do livro. Aprenderemos sobre o seu contexto histórico, estrutura e mensagem central. Um convite à fidelidade a Deus em meio à instabilidade e à cultura que tenta afastar o povo da vontade de Deus. Como nós lemos no slide anterior, Israel não tinha líderes, estava no meio de um povo pagão e completamente influenciado por tudo que estava à sua volta. Mas Deus velava e zelava pelo seu povo. Nós também estamos vivendo assim. Nós estamos, pelo menos no aspecto de que nós estamos rodeados de pagãos. É um mundo caótico que nós vivemos, mas Deus cuida de nós. Deus levanta líderes, Deus nos abençoa com líderes e Deus nos abençoa cotidianamente, nos livrando de todo esse caos. Primeiro tópico: Josué e a conquista da Terra Prometida. A conquista da Terra Prometida. Iniciamos nossa jornada pelo livro de Juízes, relembrando seu cenário histórico. Sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, o povo de Israel avançou para conquistar a Terra Prometida. Como eu falei, o povo peregrinou por 40 anos pelo deserto. Moisés entrega a liderança para Josué, Moisés morre e Josué tem o seu período de liderança. Agora, Josué é quem está saindo de cena, mas Josué não deixa um sucessor, o que é uma questão um tanto quanto pitoresca nessa história. Porque Josué, apesar de ser o grande homem que foi, não deixou um sucessor. Ou pelo menos a história divina já se organiza para que houvesse esse período e então após esse período viesse a monarquia. Mas é interessante, de fato é muito interessante observarmos que não se tem uma liderança para substituir Josué. Sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, o povo de Israel avançou para conquistar a terra prometida, Canaã, porém não conquistou tudo. Para que a nação fosse vitoriosa diante de seus inimigos, Deus requereu esforço, bom ânimo
e obediência à sua palavra. Nós vemos isso no livro de Josué, no capítulo 1, e eu destaquei aqui apenas o verso 7, que diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A primeira parte do capítulo 1 de Josué fala dessa exortação de Deus a Josué, e para que Josué falasse ao povo, para que fossem fortes, para que fossem corajosos, para que fossem determinados, para então tomar posse daquela terra. Como líder corajoso e fiel à missão divina, Josué conduziu o povo durante a travessia do Rio Jordão. Nós vemos isso em Josué capítulo 3. E iniciou o processo de conquista e repartição do território entre as 12 tribos de Israel. Ele começou, durante toda a sua gestão, toda a sua liderança, ele começou esse trabalho. Ele realmente trabalhou muito para que isso acontecesse. Mas, infelizmente, não foi completado o que era para fazer, que era a distribuição completa de todo o território para as tribos. Deus é o conquistador. Josué conduziu a nação de Israel com coragem e temor a Deus. Nós conhecemos a história de Josué, ele era um excelente líder. Além de um excelente líder, temente a Deus, e um grandioso guerreiro. Ele era um grande guerreiro. Ao final de sua vida, ele fez questão de enfatizar que todas as vitórias de Israel sobre as nações que habitavam Canaã se deram em razão da intervenção divina. Josué 23:3, ele diz: e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vocês. Moisés falava isso antes, Josué falou também, para que o povo, quando entrasse na terra, não cometesse o desatino, não cometesse a tolice de achar que os próprios braços e as próprias espadas e flechas é quem tinham colocado eles naquela terra, mas eles deveriam reconhecer que era Deus quem lutava por eles, que era Deus quem havia colocado eles ali. Esta é uma lição muito importante para nós. O professor deve inclusive explorar isso com seus alunos, para que lembremos que nós somos pó e cinza dessa terra. Todas as nossas conquistas é fruto da graça de Deus. É fruto da obediência a princípios e valores. Amel que mais um ateu prospera. Um ateu vence porque ele obedece princípios. Quem foi que estabeleceu esses princípios? Princípios naturais, princípios legais. Quem foi que estabeleceu? Foi Deus. Quando criou toda a humanidade, toda a terra, todo o universo, Deus criou leis e estabeleceu princípios. Quem segue essas leis, quem obedece essas leis e segue princípios, certamente irá prosperar. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas nesse caso específico, Josué e também Moisés, em outro momento, fala para o povo que quem havia dado a vitória para eles era Deus. E nós temos sim que reconhecer que muita coisa acontece porque nós observamos as leis e os princípios que são estabelecidos por Deus, mas muita coisa é a graça providente de Deus nos abençoando. Com ele, aprendemos a reconhecer a graça de Deus sobre as nossas vidas e nossas conquistas, né? Foi o que eu acabei de falar. Muita coisa é a gente seguindo leis e princípios. Um ateu faz isso, o que não deixa de ser graça comum, porque a Bíblia diz que é Deus quem derrama a chuva sobre justo e injusto. É Deus quem dá o sol para justos e injustos. Então, tudo no final é a graça de Deus. Mas algumas pessoas prosperam mais, vencem mais na vida, porque obedecem leis e princípios. Você nunca vai ser uma pessoa próspera na vida, e isso aqui o professor pode explorar com seus alunos, se você é uma pessoa rebelde, que não obedece leis e princípios. Você nunca vai ser próspero. Mas, se você obedece leis e princípios, certamente haverá prosperidade. Mas nós também devemos reconhecer que até isso é graça de Deus. Não é sobre a nossa capacidade de fazer, mas sobre a misericórdia de Deus em nos usar como instrumento de bênçãos. Nós somos os vasos de barro. Para quê? Para que a excelência seja toda de Deus. É isso que Paulo nos ensina. O segredo do êxito estava essencialmente em ser obediente a Jeová e amá-lo. Josué, capítulo 23, verso 11. Por isso que o povo não poderia adorar aos falsos deuses, nem seguir os caminhos das nações que ainda restavam naquela terra, porque o êxito deles dependiam especificamente de fazer a vontade de Deus. Muita gente quer ter êxito na vida, muita gente quer ter
um bom emprego, muita gente quer ter uma empresa próspera, muita gente quer ter um bom relacionamento, um bom casamento, mas vive violando leis e princípios. Isso vai trazer prejuízo. Diante disso, no capítulo 23, Josué faz uma chamada à fidelidade exclusiva a Deus, rejeitando os deuses estrangeiros, e após trazer à memória do povo tudo que Deus tinha feito por eles, declara solenemente que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Josué 24:15, que é um dos textos mais clássicos do livro de Josué, que ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitas, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, como ele não está deixando um líder para passar as instruções, ele joga a responsabilidade para o povo e diz: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vocês tomem a decisão de vocês. Talvez essa não seja a melhor atitude de um líder. A primeira coisa é que Josué precisaria ter lapidado, preparado alguém para sucedê-lo. Isso é o necessário, especialmente professor. Você que é líder na igreja, é importante que você treine alguém, que um dia você vai sair dessa posição que você está. E aí, como é que vai ser? Vai ter alguém para substituir ou não? Josué não fez isso. E aí ele diz isso aqui, que todo mundo acha muito bonito que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é muito bonito. Ou umas pessoas usam isso como uma frase de afirmação profética: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o contexto aqui é um contexto triste. É um contexto triste porque olha o que Josué diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviu vossos pais além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus na terra em que vocês habitam. Josué está fugindo da responsabilidade, ele não está transferindo o cargo para ninguém, e ele está jogando a responsabilidade para o povo. E nós sabemos que o povo não tem essa responsabilidade. Não existe consciência coletiva. Não adianta você jogar a responsabilidade para o povo e o povo assumir unisonamente a responsabilidade. Não vai. Vai cada um querer fazer o que bem lhe parece melhor aos seus próprios olhos, que foi o que aconteceu. Por isso, eu já defendi isso lá no início e volto a defender. É por isso que nós precisamos de líderes. É por isso que nós precisamos de bons líderes nas igrejas e é por isso que nós precisamos obedecer os nossos líderes no Senhor, como diz o escritor aos Hebreus. A morte de Josué. O livro de Josué termina e o de Juízes inicia destacando a morte deste grande líder. Porém, diferentemente de Moisés, que havia deixado um sucessor, agora não havia ninguém que pudesse assumir sua posição de líder espiritual, social e político. E esse é um dos pontos centrais também do livro de Juízes. Agora não havia líder. Josué não fez líder. E olha o problema, o BO, o caos que aconteceu quando você não faz líderes. Aqui na nossa igreja, a gente trabalha muitos cursos simples mesmo, para aqueles irmãos que querem melhorar alguma coisa. Tem curso de liturgia, tem curso de interpretação bíblica, tem curso de ministério, tem cursos, a cada curso para o professor. Cada irmão que deseja se aprimorar tem a oportunidade de se aprimorar para ser alguém preparado, estando à disposição quando surgir a necessidade. Então, todos nós, líderes, precisamos preparar pessoas para continuar o trabalho. As tribos deveriam completar a conquista de suas respectivas porções da terra, com a responsabilidade de viver de acordo com a aliança e a lei de Deus. Diz o texto de Josué, capítulo 3, verso 1. Disse o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Deus falando isso a Josué. Ele havia conduzido o seu povo para dentro da terra prometida e levantaria outras pessoas para cumprirem os seus desígnios. Deus havia falado para Josué que ele precisava, que ele já está velho. Deus está cobrando de Josué: você já está velho. Mas o trabalho não foi concluído. Havia um vazio. Josué não deixou a liderança. O povo está agora sem o líder. Josué vai morrer porque ele já está velho. E há esse vácuo. E como dizem, não existe vácuo de poder. Quando sai alguém do poder, entra outro. E no caso de Israel, entrou o caos. Mas Deus havia conduzido seu povo para dentro da terra prometida e levantaria outras pessoas para cumprirem os seus desígnios. Ainda bem, graças a Deus, que Deus é quem cuida do seu
povo. Segundo tópico, o livro de Juízes. Uma geração desorientada. Essa era a tônica do povo. Um povo desorientado. Dentro deste cenário, o livro de Juízes abrange o período que vai da morte de Josué até os primeiros passos rumo à monarquia antes da ascensão de Saul como rei, narrada em 1 Samuel. Esse intervalo, que ultrapassa 3 séculos, é marcado por um ciclo recorrente de infidelidade, opressão, arrependimento e livramento. São aí pelo menos 350 anos de obscuridade em que o povo está vivendo. Juízes capítulo 1, verso 1 diz: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E a nação, ou melhor, a tribo de Judá foi os primeiros a começarem. Mas aqui nós vemos a tônica do que foi a vida de Israel. E isso não somente no período dos juízes, mas até o cativeiro babilônico. Pasmem, sim. Depois da monarquia até o cativeiro babilônico, era esse o ciclo vicioso de Israel. Você pode ver bem aqui no slide, o bezerro de ouro, né, a setinha, idolatria. Aí vem, Deus usa alguém para castigá-los. Aí eles se arrependem, choram, buscam a Deus, e Deus então traz o livramento. Israel viveu isso por séculos. Esse perrengue, esse ciclo de terror, de destruição, infidelidade, opressão, arrependimento, livramento. Israel viveu isso por séculos, muitos séculos. Isso terminou apenas com o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi o remédio amargo para curar de Israel, principalmente a idolatria, porque todas essas infidelidades de Israel, ou pelo menos a maioria delas, sempre envolvia um deus pagão. E depois do cativeiro babilônico, o povo tinha outros pecados, mas a idolatria com deuses pagãos, essa foi curada. O povo de Israel enfrentou sucessivas crises, experimentou o declínio espiritual, sofreu derrotas diante das nações pagãs. Muitas vezes os israelitas se deixaram influenciar pela cultura e idolatria religiosa dos cananeus, habitantes da terra de Canaã, afastando-se do propósito estabelecido por Deus, que foi o que eu acabei de falar. Eles viviam nesse ciclo maldito de idolatria, punição, arrependimento e restauração. E isso viveu por séculos, séculos afins desse jeito, e só foi curado com o cativeiro babilônico. A síntese do livro encontra-se em Juízes 21 e 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Olha só, a síntese do livro encontra-se nesse texto. Aí você não precisa nem ler o livro de Juízes todo para entender o caos que era. Quem tem o mínimo de consciência sabe que naqueles dias não havia líderes, né? Não havia rei ou não havia líderes em Israel. O povo fazia o que bem queria. Então, você pode imaginar o caos que era. Então, esse é o texto que descreve bem o período de maior obscuridade da nação de Israel. Tais palavras revelam a desunião e a falta de valores comuns. Não obstante, em sua fidelidade à aliança e misericórdia, o Senhor levantou os juízes para restaurar a justiça e dar livramento a Israel. Esse texto, ele se resume ou se traduz em uma única palavra. Quando você lê, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, resuma esse texto em caos, absoluto caos e obscuridade. Era das trevas. Era isso que Israel estava vivendo nesse período. E a razão para eles viverem esse caos está aqui. Naqueles dias não havia líderes. Não havia quem os liderava. Todo povo ou toda comunidade precisa de líderes. Nós vivemos hoje um caos dos desigrejados, e a maioria dos desigrejados é porque não gostam de pastores. Não gostam de pastores, não gostam de líderes. São rebeldes. As pessoas dizem assim, fulano saiu desta igreja e foi para outra igreja, é rebelde. Às vezes nem é, às vezes é o ambiente mesmo, e eu respeito isso. Agora, quando uma pessoa diz que não vai frequentar a igreja por causa do pastor, na verdade, essa pessoa está sendo rebelde, porque não está querendo se submeter à liderança. Mas a minha liderança é ruim. Procure outra igreja, moço. Vá para outra igreja.
Procure uma igreja saudável, temente a Deus, que o pastor seja de fato crente. Mas quando você sai da igreja e vai para o mundo e coloca a culpa no pastor, na verdade aí sim você é um rebelde. E aqui nós vemos a história da época dos juízes, é exatamente isso. Não tinha líderes, ninguém queria obedecer ninguém, todo mundo queria fazer o que bem queria. É por isso que existem leis, porque as leis são o nosso padrão civilizatório, faz com que as pessoas sejam freadas em seus ímpetos malignos. Assim, tem-se o mínimo de ordem. Os juízes. O título do livro em hebraico, Shoftim, não tem a mesma acepção do termo atualmente empregado para designar magistrados que atuam na esfera judicial. Já até falei isso lá no início. Naquele tempo, o título designava pessoas para exercer liderança na nação, no sentido de governar, comandar batalhas, julgar e dar livramento ao povo. Ainda que existia o perfil de juiz, como Débora era uma juíza, porque ela atendia o povo, fazia despachos jurídicos ali, né, tomava decisões em relação ao povo, mas isso era uma parte só. A parte principal dos juízes era governar, liderar e governar. Os juízes foram pessoas levantadas e capacitadas sobrenaturalmente por Deus para serem usadas como instrumentos de libertação contra os povos que procuravam oprimir Israel. A exemplo dos profetas, que eram também homens dos momentos de crise de Deus, mas nesse caso os profetas eram para confrontar o povo de Israel, os juízes também eram homens e mulheres dos momentos de crise, levantados por Deus para libertar o povo da opressão de seus inimigos e também, em alguns momentos, para trazê-los de volta à prática da justiça, à obediência à lei. Então, os juízes eram instrumentos de Deus, da emergência de Deus. Deus usava esses homens e mulheres, como foi o caso de Débora, em momentos de crise. Eles eram usados para resolver os momentos de crise e Deus os levantava para isso. Em muitos casos, eles também tinham uma função espiritual ao exortar o povo à fidelidade ao Senhor Deus, como o caso de Samuel, por exemplo. Samuel era um juiz, Samuel era também profeta, Samuel também servia no templo. Então, ele acumulava estas funções, mas principalmente os juízes eram alguém que liderava o povo politicamente e também socialmente. Os juízes de Israel não pertenciam a uma tribo específica, nem seguiam uma linha de sucessão hereditária, como ocorria com os reis ou sacerdotes. Eram escolhidos pela vontade de Deus, que os capacitava para cumprir feitos extraordinários em favor do povo. Não era uma hierarquia, era uma escolha divina. Era Deus mostrando que ele usa quem ele quer. Ele já está revelando na história que é a obra dele e ele escolhe quem ele quer. A diversidade de suas origens, qualidades e métodos de atuação revela que Deus usa quem ele quer e ninguém é insignificante para ele. Se você se considera irrelevante, lembre-se dessa verdade bíblica. No livro são mencionados 12 juízes, geralmente divididos em 2 grupos, conforme a extensão e o destaque dado às suas histórias. Os juízes maiores e os juízes menores eram assim que eram conhecidos, ou didaticamente é dividido. Entre os juízes maiores estão Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. São os de maior expressão, que fizeram feitos mais marcantes e mais bem relatados, né? Relatados com maior conteúdo. Já entre os juízes menores, citados de forma mais breve, estão Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elon e Abdon. Esses foram juízes, alguns deles até ficaram bastante tempo liderando Israel, mas os feitos deles não são narrados com tanta ênfase quanto os primeiros. Não quer dizer que um seja mais importante do que o outro, mas é que os registros que temos, Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão, são pessoas com mais ênfase, é dado mais ênfase a eles. Parece que eles governam e tem mais relatos dos seus governos, mais batalhas mais importantes e assim por diante. Heróis, porém, falhos. As pessoas às quais Deus levantou para serem juízes nesse período expressaram virtudes dignas de verdadeiros heróis.
como coragem, valentia, sabedoria, obediência, humildade e fé intensa. Contudo, por suas limitações humanas, eles também expressaram falhas de caráter e fraqueza. Limitações humanas. Esse é um ponto importante. Perguntaram para o pastor Luiz Saião por que a Bíblia fala de tanta coisa horrível, tanta atrocidade. Por que a Bíblia relata isso? Não era melhor ter ocultado isso? E o pastor Luiz Saião disse que respondeu assim: é porque a Bíblia é a verdade. E a verdade, ela precisa ser dita, mesmo que ela não seja tão bonita. E ele disse: a Bíblia conta a realidade de pessoas reais. Se tivesse ocultado estas verdades, estas realidades, seria um forte indício de que a Bíblia não é verdade. Seria, na verdade, a redundância, um compilado, um amontoado, uma fraude. Mas como as coisas são descritas de forma clara e objetiva, do jeito que elas são, isso é uma prova de que a Bíblia é verdadeira. Então, quando você olha para a Bíblia e vê tantos seres humanos falhos, lembre-se, a Bíblia só está contando a história da humanidade. Não tem nada de novo, nada de diferente. A Bíblia está contando a história da humanidade. Quando você olha para Davi adulterando com Batseba, mandando matar Urias, você está olhando para um homem normal, um homem comum, como qualquer um de nós, que podemos fazer qualquer atrocidade dessa, basta ter oportunidade e o poder, como tinha Davi. Você olha para outros que fizeram coisas horríveis, como aquele levita lá também no livro de Juízes, que matou a esposa, enfim, esquartejou e mandou uma parte para cada tribo de Israel. São loucuras, coisas assim bem terríveis que estão lá na Bíblia. Mas por quê? Porque é a verdade. Porque é a verdade. O mundo caído, o homem cheio de pecado é isso. Se o Espírito Santo não estiver na vida da pessoa para governá-lo, mudar a vida dele, ele é um animal irracional, brutal. É um predador brutal. É isso que o ser humano é. Então a Bíblia está ensinando isso. Nós somos seres humanos limitados. E o que nos faz melhor não é nós, é o Espírito Santo. O livro de Juízes, portanto, não é o enredo de uma aventura em que os heróis salvam e libertam o povo por suas próprias forças. Eles são só os vasos de barro. Na verdade, o texto mostra que, a despeito de suas falhas, Deus pode usar homens e mulheres em razão da sua graça e misericórdia. Como diz Paulo, nós somos vasos de barro para que a excelência seja sempre de Deus. É assim que Deus agiu, é assim que Deus age e é assim que Deus vai agir. A excelência é sempre dele e ele usa quem ele quiser, até uma jumenta. Aprendemos que as pessoas a quem Deus usa são limitadas e carentes, e que somente o Senhor é o verdadeiro libertador e juiz perfeito. O escritor deixa claro que a salvação de Israel ocorria enquanto Deus estava sobre a vida do juiz. Olha só o que o texto diz de Juízes 2:18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos todos os dias daquele juiz. Portanto, o Senhor se compadecia deles até os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Quando o juiz estava debaixo da graça de Deus, da capacitação de Deus, então ele tinha êxito. Então, aqui fica uma lição muito importante de que não somos nós, mas é Deus quem nos capacita. Terceiro tópico, a mensagem de Juízes para o tempo presente. Quando cada um fazia o que parecia certo. Apesar do seu estilo narrativo voltado para uma fase específica do povo israelita, o livro de Juízes nos oferece vários ensinos que se conectam ao tempo presente. É importante que, por mais que aquele texto não seja prescritivo, seja um texto narrativo, que conte a história de um povo específico, há princípios e valores que se aplicam a nós. Por quê? Porque esse povo está diante do mesmo Deus que nós estamos. Esse é o ponto de contato que nós temos com o povo de Israel. Nós adoramos o mesmo Deus. E o que nós estamos vendo na Bíblia é a descrição, nesse aspecto do texto narrativo, do relacionamento de Israel com o mesmo Deus com quem nós nos relacionamos. Então nós olhamos para eles e nós vemos princípios do que Deus agrada e do que Deus não agrada, do que o povo fez de bom e do que o povo fez
de errado. E a partir disso nós temos princípios a observar. Um aspecto central deste livro é advertir que cada pessoa fazia o que parecia certo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Já falamos sobre isso. Esse é um problema seríssimo, porque não havia líderes. As pessoas hoje querem viver sem líderes. Uma nação, um povo, uma comunidade sem líderes é caos. Sem bons líderes é tragédia. Pode ter certeza absoluta disso, e o livro de Juízes é a prova cabal disso. Isso revela uma época de caos generalizado e falta de liderança que deixou o povo desunido e sem referência moral, espiritual e política. É preciso ter referência. Por que o nosso país é um caos, gente? Por que o nosso país é um caos? As nossas principais lideranças políticas e espirituais estão todos envolvidos nas piores falcatruas. Políticos, juízes, pastores, todos, os principais, os mais famosos, salve-se exceções. Tenho que ser justo, tenho que ser honesto, salva-se exceções, que não estão envolvidos em escândalos. Grandes líderes reconhecidos mundialmente, líderes religiosos, líderes políticos, líderes do judiciário, todos envolvidos em escândalo. A referência está contaminada. Como que esse país não vira um caos? Não tem como. Aqui nós vemos o princípio. Por que o povo está nesse caos? Porque eles não têm referência. Por que nós vivemos em um caos social e político? Porque nós não temos referência. Por que muitas igrejas vivem caos? Porque não tem referência. Então, a existência do líder é muito importante. A figura do líder é muito importante, é muito necessária. Porque nós aprendemos que não existe consciência coletiva. Não adianta alguém chegar com um microfone, um megafone e ditar algo e pensar que todo mundo vai simplesmente fazer. Se essas pessoas não verem o líder fazer, eles não irão fazer. Se o líder não caminhar com eles, como fez Moisés, como fez Josué, eles não irão fazer. Então, a importância de uma liderança saudável. E aqui tem uma reflexão tanto para o professor, para o líder, como para o aluno. Primeiro, para os líderes e professores, que nós, como professores e líderes, precisamos ser referência para os nossos liderados, para os nossos alunos. Como que alguém vai gostar da sua escola bíblica se você é uma péssima referência? Ah, minha classe de jovens, tem tão poucos jovens, os jovens não gostam de ouvir minha aula. Você é péssima referência. Você não tem boa didática, você não dá bom exemplo, você chega atrasado na igreja, você falta os outros cultos, você não, quando tem uma programação de outro ministério, você não vai. E aí você quer que os jovens sejam engajados, comprometidos, e você não é. Então, aqui nos revela algo importantíssimo, a necessidade de um líder e a necessidade desse líder ser um bom exemplo. Essa referência bíblica ecoa para os dias atuais com diversas mensagens de advertência. Primeiro, o perigo da ausência de liderança. A falta de líderes consagrados por Deus deixou o povo de Israel desorientado e vulnerável. De modo semelhante, em nossos dias cresce uma cultura perigosa que busca desconstruir toda forma de autoridade. O pensamento pós-moderno frequentemente questiona ou despreza as figuras de liderança, ao promover uma visão que enfraquece o papel de pais, mestres, pastores e governantes. Aqui o comentarista ainda cita mais pais. O mundo realmente ataca a posição e a figura de autoridade do pai. Mas nós pais, eu sou pai, eu não posso me eximir disso. Tem pais, eu conheço pais que parece que acham bom não ter a responsabilidade. E estão criando filhos fracos que, querendo Deus, tomar em nome de Jesus, não se tornam marginal no futuro. Mas esse é o caminho que o próprio pai está trilhando. Porque você precisa ser líder. Porque todo mundo precisa ser liderado. Porque ninguém é autônomo, nós somos contingenciais, nós dependemos uns dos outros.
E na igreja, eu já falei no início, tem aí o movimento dos desengrejados, que não gosta de pastores, que fala mal de pastores, na verdade são rebeldes, que não querem se submeter à liderança, não querem obedecer à liderança. Mas toda instituição precisa de liderança. Toda liderança precisa ser ativa, proativa, porque ele precisa ser referência. E quem não gosta de ser liderado é rebelde e vai acabar padecendo por isso. Segundo, ou letra B, o valor da autoridade. O estudo de Juízes nos relembra do ensino das Escrituras a respeito do valor das autoridades constituídas por Deus na família. Efésios 6:1, né, que fala que os filhos devem obedecer pai, honrar o pai, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Colossenses 3:18, Provérbios 22:6. Autoridade no governo, Romanos 13, 1 Pedro 2, que fala que nós devemos honrar as autoridades, inclusive entender que foi Deus quem colocou elas ali. Autoridade na igreja, Hebreus 13:17, 1 Coríntios 14. Hebreus é muito claro que nós devemos honrar os nossos líderes, para que eles façam isso com alegria e não como fardo. Olha que exortação, irmãos. Amem e honrem seus líderes para que o trabalho que eles façam com alegria, com gozo, para que liderar você seja uma alegria e não um fardo, porque dessa forma não terá recompensa. Nós, às vezes, estamos tirando a recompensa dos nossos pastores, a recompensa divina dos nossos pastores, porque nós somos um fardo para eles. Ah, Mel, o que é isso? É verdade. Quanta gente, eu sou líder em igreja, eu sou vice-pastor da minha igreja. Quantas pessoas que é um fardo, é um peso, que pelo amor de Deus, a gente não manda embora da igreja, porque felizmente Deus nos chamou para cuidar dessas pessoas, tentar tratar essas pessoas, mas é um mimimi sem fim terrível, pelo amor de Deus, as pessoas que não amadurecem nunca, e acha que tem capacidade de se autoliderar, pelo amor de Deus, nós precisamos entender que o mundo é hierárquico, o mundo todo é hierárquico. Todo mundo está submetido a algum tipo de liderança em qualquer lugar. E isso é lei universal criada por Deus. É assim que o mundo funciona. Quando a gente se rebela, a gente está criando desordem. É óbvio que eu não estou falando para você estar submetido a uma liderança caótica, desordeira, antibíblica, corrupta. Não, não é sobre isso. A nossa maior autoridade é Cristo, através da sua palavra. Mas se o seu líder é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, então se submeta. Não venha com essa não, você precisa se submeter. Letra C. A consequência do relativismo moral. Sem referência e liderança moral, o povo fazia o que parecia certo aos seus olhos. Essa é uma descrição de uma sociedade relativista, hedonista e individualista, na qual cada pessoa faz o que acha ser o mais adequado. Os nossos marcos civilizatórios passavam longe, não tinha regra, não tinha lei. O cenário da época de Juízes é o retrato do mundo contemporâneo, que não aceita a existência da verdade e da moral absoluta, que advém da revelação de Deus em sua palavra. Cada um procura fazer o que lhe parece certo em termos de decisões sobre vida e em geral. Cada um quer fazer do seu jeito sem levar em consideração valores espirituais, valores sociais, valores humanos, respeito ao indivíduo. Nesse sentido, a decisão ética acaba se tornando uma questão de conveniência pessoal. E é isso que o relativismo moral faz. É isso que a modernidade trouxe. Mas nós estamos vendo que a época dos juízes já nos revela o que isso, qual é o fim disso. Qual é o resultado, o fruto dessa vida desregrada sem nenhuma lei moral? Tudo vira caos. O ciclo da libertação. Um aspecto central na narrativa do livro de Juízes é o ciclo repetitivo que marca a história espiritual de Israel e revela tanto a fragilidade moral do povo quanto a fidelidade graciosa de Deus. O ciclo geralmente começa com a infidelidade do povo, que abandona o Senhor e se volta à idolatria, servindo aos deuses das nações vizinhas. Juízes 2:11 diz: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Então, Israel, nós falamos até sobre isso no início lá, eles viviam nesse ciclo de apostasia, punição, arrependimento e salvação. Como consequência, Deus permitia que Israel caía sobre
a opressão de inimigos estrangeiros como forma de juízo e disciplina. Juízes 2, 14 e 15 diz: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Era assim que Deus agia. Desviava rebeldemente, porque a gente precisa entender, o povo está sendo sustentado por Deus. Toda a história de Israel é Deus sustentando o povo. E de repente eles abandonam Deus. Eles abandonam o seu Deus e se prostram diante de deuses pagãos. O que Deus faz? Deus abre as portas da nação e os estrangeiros entram. Deus retira a sua proteção e o mal entra e oprime e destrói. É isso que acontece quando a gente abandona Deus, irmão. Essa é uma realidade. E o professor deve explorar isso com seus alunos. Quando nós abandonamos Deus, como Israel fazia, quem é que vem? O inimigo. Lembra daquela máxima de que não existe vacância de poder? Quando um sai, o outro assume? Quando nós abandonamos Deus, o que é que sobra? Um vazio. E quem é que vem tomar posse desse vazio? O diabo. É o diabo. Não adianta a gente pensar que vai se afastar da presença de Deus e Deus vai continuar nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Tem tanta gente pensando isso errado. Olha o que Deus fazia com Israel. Israel abandonava Deus e ia atrás de outros deuses. E o que Deus fazia? Tudo bem, vão, mas vocês não terão minha proteção. E aí os inimigos vinham e faziam deles escravos. Após um tempo de sofrimento, o povo se arrepende e clama por socorro ao Senhor. Ainda é bem, né? Ainda bem que há tempo, e Deus dá tempo para esse povo. Juízes 3 e 9 diz: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele, o primeiro juiz. Otiniel, o primeiro juiz. O povo está no caos, mas eles viram o sofrimento e clamaram por Deus. Ainda bem que tem gente que se arrepende, porque tem muitos que não têm esse discernimento e morrem no pecado e vão para o inferno. Em resposta, Deus, movido por compaixão, levanta um juiz para libertar Israel da opressão e restaurar a paz. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Sempre que o povo caía em desgraça, vinha uma punição e eles se arrependiam, Deus trazia de volta para a sua presença e restaurava eles através de alguém, de um juiz que Deus usava para libertar o povo da opressão de seus inimigos. No poder do Espírito. O livro de Juízes destaca a atuação do Espírito do Senhor na vida dos líderes levantados. Olha como é importante líderes cheios do Espírito Santo. Embora fossem pessoas comuns e muitas vezes improváveis aos olhos humanos, os juízes eram capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito, que lhes concedia sabedoria, coragem e poder para libertar Israel de seus opressores, né? Eu falei agora há pouco sobre a necessidade de nós obedecermos nossos líderes, mas existem critérios para isso. Existem critérios. Por que nós obedecemos os líderes políticos? Porque tem as leis. Por que nós obedecemos nossos pastores, nossos líderes nas igrejas? Porque eles são fiéis à Bíblia. E se não forem, então não obedece. E se um líder político estiver violando a Bíblia, também não deve obedecer. Como diz os apóstolos, antes é melhor servir a Deus do que aos homens. Mas se nenhum deles estão nos obrigando a fazer algo que contraria a palavra de Deus, a Bíblia nos ordena a nos submeter. Em vários momentos no texto, a expressão "e o Espírito do Senhor se apoderou de" aparece, indicando que o poder para julgar, guerrear e liderar não vinha da habilidade natural, mas da intervenção divina, né? Que é o que eu estava falando. Não interessa se você gosta da pregação, se o líder é do seu partido político ou não, se ele não está violando a Bíblia, você tem que submeter. Se o seu pastor é um homem de Deus, então você tem que se submeter a essa liderança. E como é importante, né? E esse é um ponto para nós líderes, como é importante, como é necessário líderes cheios do Espírito Santo. Por que às vezes nós vivemos num ministério capenga, nossa escola bíblica não cresce, o ministério que a gente lidera não cresce, nossa congregação não cresce? Porque nós temos líderes que não oram, que não leem a Bíblia, que não meditam, que chegam no púlpito para ensinar e ficam improvisando. Eu tenho um ódio disso.
Eu tenho aversão a gente que improvisa. Eu sou um homem que desde quando eu entendi a fé de verdade, eu sempre gosto de ler. E eu jamais subo no púlpito para improvisar. Eu sempre busco a graça de Deus para me capacitar, para Deus falar, mas eu preciso do mínimo de preparo, de estudo. Isso é levar a sério a pregação, é respeitar as pessoas e amar a palavra de Deus. Nós precisamos ser líderes que levam a sério o ministério. Por que que muitas vezes tem tanto caos? Porque os líderes são frouxos, desorganizados. Nossa conclusão: o livro de Juízes nos alerta sobre os perigos de sermos seduzidos pelo ambiente ao nosso redor e de assimilarmos valores contrários ao de Deus. Em meio a uma cultura corrompida e espiritualmente caída, Deus sempre preserva um grupo fiel, mesmo nos tempos mais sombrios. O Senhor levanta homens e mulheres comprometidos com sua vontade, por meio dos quais Ele cumpre os seus propósitos eternos. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.